Hoje caminharemos pelo tempo até o termo simpatia, uma antiga noção estoica que nos fala de interconexão e correlação de todas as coisas no universo. Você pode se perguntar, e qual a ligação com o design? Bem, se pararmos para refletir, o design em sua essência não é apenas sobre criar objetos ou expressões estéticas, mas também sobre tecer conexões, criar experiências e dar significado que ressoem com as pessoas. Cito em meu livro que o design busca a harmonia entre forma, função, experiência e significado, e é nessa busca que encontramos paralelos com a simpatia, assim como no universo interconectado proposto pelo termo. O design bem executado pode reverberar no impacto positivo, e não apenas na vida do indivíduo que experimenta diretamente, mas também na sociedade como um todo. E para explorar simpatia, o impacto positivo do design, temos o privilégio de ter conosco uma mente criativa que vive e respira branding e design há mais de 3 décadas. Luiz Bartolomei é fundador da CBAB+G, líder criativo e executivo para a América Latina. Um empreendedor do setor que não apenas compreende os intricados elementos do design, mas também se dedica a impulsionar resultados, elevando o aspecto mais humano das marcas. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio de estar aqui discutindo design, discutindo como é que o design pode ajudar e contribuir com o impacto positivo, com toda a sua rede aí de pensadores e fazedores. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Excelente, Luiz. Eu é que agradeço a aceitação do convite. É um privilégio, uma honra te ter no Podbrand. Este é o nosso 56º episódio. Então são 56 semanas de muito conteúdo de valor. Dando início ao tema, só para as pessoas que não têm conhecimento do termo simpatia, do grego antigo, sobretudo dos estoicos, que é composta por sim, que significa com ou junto, e pathos, que significa sentimento, emoção e até em certos pontos sofrimento. E no contexto estoico, a simpatia ela refere-se à ideia de que tudo no universo está interconectado e que uma parte não pode ser afetada sem afetar o todo. Interdependente, e assim os eventos e circunstâncias em uma parte do cosmos podem ter efeitos em outras partes. E o design tem uma relação direta com esta natureza. Então eu te pergunto, em sua perspectiva, como você definiria o conceito impacto positivo no design? Quais são os elementos ou princípios fundamentais que o compõem? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é design de forma mais ampla, né, para depois entender a relação do design com o que eu entendo ser no mundo contemporâneo hoje, o impacto positivo. O primeiro ponto é que o design ele é uma ferramenta que eu chamo de não protagonista. Para deixar isso claro, não é nenhum demérito ao design, muito pelo contrário. É muito importante entender que o design é uma ferramenta não protagonista no sentido de que ela ajuda os agentes, estes sim, protagonistas na sociedade, né? Quer seja a indústria, quer seja as entidades regulatórias, quer seja o governo, qualquer uma dessas esferas, para que elas sim consigam gerar um impacto positivo. O papel do designer é o papel de um facilitador, né? E a busca desse impacto positivo hoje na sociedade tal qual ela está, né, nesse momento de contemporaneidade, ela é muito complexa, muito difícil. Então, o design hoje tem
uma oportunidade, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, de forma não protagonista, influenciar os protagonistas da nossa sociedade hoje a gerar impacto positivo na humanidade de forma ampla. Na química, existe um termo que interliga componentes. Ele é um agente de interligação, que é o catalisador. Ele realmente exerce este papel que tu interpreta o design, né? De interligação entre possibilidades, potencialidades e agentes que vão colocar em prática para o benefício de outrem. Sim, existe um ponto também que eu gostaria de colocar, assim, associado a essa questão, que é o design consegue ser esse catalisador porque talvez seja, se não a única, uma das disciplinas que consegue trabalhar o lado racional, o qual a humanidade desenvolveu muito desde o pós-guerra, com o lado sensorial, né? Ou seja, sentimento, né, sensibilidade, empatia e, ao mesmo tempo, a racionalidade. O design joga com esses dois polos, né? O que eu acho que hoje se torna cada vez mais uma habilidade mais do que nada humana, né? Então, por isso que o design se coloca nessa posição de catalisar, né? De saber entender aqueles que são mais intuitivos e colocar a mesa com aqueles que são extremamente racionais e fazer com que a química aconteça, como você colocou, né? Usando a sua metáfora. Perfeito. Considerando a premissa de que tudo no universo tem uma conexão, como o design pode ajudar a revelar e fortalecer essas conexões invisíveis nos produtos, serviços, sistemas que a gente cria? E forma um pouco do que eu já comentei, né? O design, ele é, na verdade, assim, na história na história do design, se a gente for pegar a história clássica do design, como ele surgiu como de outras formas na antiguidade, né? Que a gente já pode colocar como design de alguma maneira, mas de uma forma mais como disciplina, né? Ou do jeito que a humanidade consegue entender as disciplinas como algo que tem toda uma literatura, um arcabouço e tudo mais. Ele surgiu muito em função do desenvolvimento industrial, né? Então, o design veio para resolver, em princípio, um problema de escala, vamos dizer assim, né? De inteligência aplicada à questão da indústria e não mais daquele modelo artesanal. Mas logo após a Segunda Guerra Mundial, o design já teve, já flertou com uma visão mais 360, vamos dizer assim, mais holística, uma visão mais completa ou vários pontos de vista. Para mim, o melhor exemplo disso é a escola que eu sou totalmente apaixonado pela história dessa escola, a Escola de Design de Ulm, na Alemanha, que viveu muito pouco e infelizmente terminou por conta de conflitos internos e tudo mais, uma história interessante de se conhecer, mas que tinha uma proposta, veio logo após o Bauhaus, influenciado pelo Bauhaus, mas que tinha uma proposta mais ampla do que o próprio Bauhaus, aquela questão da forma e função, o qual ela adotou também, né? Mas é muito interessante se você ver o desenho, o esquema de como ensinar em onde naquela época eles colocavam o problema no centro. Então era um desenho muito interessante, onde eles colocam o problema ao centro. Ao redor desse problema, eles colocam aquilo que já vinha acontecendo com o design, que era a fragmentação do design em diferentes disciplinas do design. Então ali você tem produto, é uma escola que é vista como uma escola de produto, design produto, e eu acredito que não seja. Eu acho que isso é um grande erro histórico. É uma escola de design de uma orientação ampla. Tinha design gráfico, tinha sistemas, tinha urbanismo, tinha arquitetura, ao redor dos problemas, e ao redor disso, num terceiro, segundo halo, todas as disciplinas da ciência humana, filosofia, sociologia, psicologia e tudo mais. Então, esse desenho é um desenho maravilhoso, porque eu acho que ele conta o que é o design, voltando lá nos anos 50, 60, de uma forma ampla. E por que o design consegue, dessa forma, resolver e construir essas conexões? Porque ele passa a ter um olhar sistêmico, porque ele olha vários pontos de vista,
com o problema ao centro. Que você vai ver que é exatamente a abordagem do design thinking que veio depois a ser conhecido nos anos 50, anos 60, como se fosse uma coisa nova, né? Mais recentemente ganhou um papel muito grande dentro das organizações, fora do espectro do design fechado, né? Como executador e pensador. Então, eu acho que é isso. O design consegue porque ele naturalmente tem um papel sistêmico, um olhar sistêmico, e ele consegue justamente, como joga dos dois lados, né, da extrema racionalidade à extrema sensibilidade, consegue jogar a mesa e fazer com que essa teia seja construída sem que um lado destrua o outro e faça com que as soluções aconteçam, né? Eu acho que esse é o ponto do design. E o Ulm, para mim, é um mantra, né? Eu tenho aquele framework de Ulm na minha cabeça, desenhado na minha cabeça, porque eu acho aquilo maravilhoso e aquele resgate, para mim, tem a ver com o próprio resgate do design hoje, no lugar onde ele sempre esteve. Ele sempre deveria ter estado, né? Menos fragmentado, mais holístico e mais sistêmico. Interessante tu mencionares isso, nosso episódio da semana passada, com o Levi Girardi, da Questonol. O tema foi exatamente o design sistêmico, dado o impacto que o design gera em modelos de sistemas, né? Onde os problemas complexos habitam. E a própria definição de um problema complexo é justamente porque ele é sistêmico. A ação num ponto do problema afeta outra parte do mesmo problema, gerando outras necessidades, outros caminhos, novas soluções. E o design consegue embarcar bem nessa dinâmica multifacetada, né? Consegue embarcar com feliz, né? Digamos assim, né? Esse é o ambiente no qual o design transita de forma muito tranquila e particular e fluido, né? Muito fluido quando o design transita nesses sistêmicos e complexos, que de fato são quase um pleonasmo aqui, enquanto outras orientações, né? Sentem medo, sentem receio, se sentem agredidas e sequer conseguem trazer essa discussão à tona. O design não, o design adora isso, né? Nós designers adoramos esse tipo de problema, né? Adoramos conviver com isso para primeiro entendê-lo e depois tentar chegar a uma solução que seja de todos. Essa tua menção já define muito bem uma das características determinantes do designer, que tem uma personalidade aberta à diversidade de situações, inclusive inesperadas, e age com este pensamento de botar ordem naquilo que para muitas pessoas pode ser o caos. Exato. É daí o termo simpatia, no meu entender, tem uma relação direta com o design, porque do ponto de vista dos filósofos, Sêneca, Marco Aurélio, que tinham simpatia como uma das formas de expressar isso que eu mencionei antes, é aquilo que o design, de forma contemporânea, abraça, né? Dado que a harmonia é o equilíbrio entre as partes para criar um todo coeso, como o design pode integrar diferentes disciplinas, perspectivas e necessidades para produzir soluções verdadeiramente holísticas? Tu mencionaste desse ponto ou desta característica do design como solução holística. Bom, primeiro eu particularmente acho, apesar de ser a busca constante, a harmonia é um termo perigoso, né? Perigoso no sentido de que eu acho, talvez seja um pouco contraditório, mas eu acredito que a verdadeira harmonia é aquela que está muito distante do que as pessoas, de um senso comum, busca como harmonia, né? A harmonia é algo que é o convívio, digamos assim, da ordem com o caos o tempo todo, né? Algumas pessoas, eu acho que tendem a achar que a harmonia é algo que se estabelece, confundem harmonia e ordem, e isso já gerou na humanidade, a gente tem inúmeros casos, né? Erros tremendos de entendimento, e uma vez que se chega na ordem, né? Que nada mais é do que um sistema, uma fotografia do sistema do momento, né? Esta ordem, então, estabelecida, entende que acabou, paramos aqui, né? E isso gera
problemas imensos. Por quê? Porque o caos está à porta, né? O papel do caos não é se acomodar com a ordem. O caos, ele vai incomodar, ele vai exercer um esforço, vai colocar uma energia de vai transmutar a ordem numa outra coisa. Então o caos veio para confundir, né? O caos veio para bagunçar tudo e para colocar em xeque aquela ordem estabelecida. Então o design tem o privilégio de ter essa, como você falou, a figura do designer, né? Ele tem o privilégio de gostar, de se apaixonar pelo fator novidoso, pela novidade, que quando vem, ela vai impactar negativamente ou positivamente, não importa, algum ponto do sistema, né? O sistema, ele não é um organograma perfeito, né? O sistema é como um móvel, né? Então ele é um equilíbrio ou uma harmonia assimétrica, as coisas sobem, descem de acordo com o impacto, de acordo com o vácuo ou o vento, e aí as coisas vão acontecendo. E o design ele tem a oportunidade de se colocar no eixo, de sair do eixo, de ir para uma outra perspectiva, de juntar as perspectivas, entender o que está acontecendo, que está mudando a ordem, que não é a harmonia, para se chegar novamente numa recomposição e novamente numa harmonia, que no momento seguinte vai ser destruída e desconstruída, né? A gente vai falar um pouco sobre literatura e livros, enfim, que impactaram a minha vida, que eu acho importante, e um deles fala sobre isso de um ponto de vista filosófico, quase metafísico, que é a história do desconstruir para construir. Então, o design ele gosta da ideia de desconstrução para ler e entender o que está acontecendo, para tentar ajudar numa reconstrução que vai se desconstruir no momento seguinte. Então, eu acho que essa é a beleza do design, de qualquer forma que você olhe, e esse é o caminho que o designer, né, de formação hoje, quem estiver me ouvindo, deve correr, deve buscar, né? O apetite pelo caos, né? No sentido de que ele vai gerar uma nova ordem e assim sucessivamente. E isso é isso é o que traz a evolução, isso é o que traz a resolução de fato de problemas de uma forma com um impacto sistêmico e tudo mais. O psicanalista Jung cunhou o termo inconsciente coletivo, que vem a ser aquela natureza que permeia toda uma geração, comportamental, estilo de vida, características de linhas de pensamento. As gerações, com a rapidez da comunicação e tudo isso que a gente já vem vendo nos últimos 20, 30 anos, elas são cada vez mais curtas. Então, o caos, ele é geracional, né? Da Y, que é millennials, para Z, e da Z vem a alfa, e da alfa vem outra. E isso muito rápido, né? Temos que nos reinventar produtos, serviços, adaptando a demandas que essas novas gerações vão tendo, né? Para fechar em cima do seu raciocínio e fechar o meu raciocínio também, o que acontece? Como essas mudanças vêm num ciclo muito curto, né? A gente tem um outro problema que o design tem que ajudar a resolver. Nós temos o compromisso com a humanidade de resolver, que é o conflito geracional. Porque antes nós tínhamos, se a gente falar de 50 anos atrás, se muito, nós tínhamos ali um conflito entre duas gerações que eram muito determinados pelas relações familiares entre pai e filhos. Hoje nós temos, no mesmo espaço de tempo, sobre um mesmo tema, seja ele qual for, político, social, negócios, o que for, até filosofia, nós temos no mínimo 5 olhares, nós temos 5 gerações interferindo ou querendo interferir sobre o mesmo tema. Então é muito mais complexo, o que faz com que o olhar do design seja ainda mais necessário. Como o design pode auxiliar na identificação e resolução de dissonâncias dentro de sistemas complexos, assegurando um funcionamento harmonioso e eficiente daquilo que se propõe entregar? Exatamente dessa forma, né? Sendo o design um grande facilitador, né? E sendo o design uma ferramenta não, como eu disse, né, não protagonista com olhar sistêmico, né,
que consegue colocar à mesa diferentes entes com suas diferentes bagagens e olhares e tudo mais, daí a gente entende as dissonâncias. As dissonâncias, às vezes, elas se dão por micro perspectivas, né? São coisas muito pequenas, mas que são tidas como verdades absolutas por cada um desses participantes do sistema, né? E a verdade a gente sabe que na verdade não existe, né? Não existe a verdade, né? Existem pontos de vista e construções cognitivas e que a gente pode trazer, como você citou Jung, né? A gente pode trazer uma parte, um percentual dessa verdade carregado, de certa forma, por gerações, né? E culturalmente construídas de forma diferente em cada lugar. Então, a partir do processo que somos globais, interagimos de forma global, essa complexidade ainda aumenta, porque são construções culturais diferentes que carregam aí, sei lá quantos por cento de uma bagagem junguiana, né, segundo Jung, e o resto é construído através da existência de cada qual dentro da sua geração. Então, você imagina o nível de loucura, né, dessas relações, onde o que um fala, o outro está lendo de forma diferente, e aquele que está falando também está projetando algo que nem é ele mesmo, né? Então, na nossa conversa aqui, nós temos aqui no mínimo 4 ou 6 entidades ao mesmo tempo. Então, tem o eu projetado, tem você projetado, você vendo a minha projeção, eu vendo a sua projeção, todos os quais fazendo leituras diferentes, você vivendo do outro lado do planeta e eu estando do lado de cá. Então, é tudo muito complexo. Tão complexo que a melhor forma de fazer com que isso se resolva é colocar tudo à mesa, as diferentes perspectivas e poder encontrar os pontos de conexão. Às vezes é um pequeno deslocamento de um ponto de vista que faz com que ambos possam ter o mesmo ponto de vista e assim a gente vai construindo um novo sistema. Eu acho que é isso. As dissonâncias a gente pode ler de várias formas. A gente pode ler como dores, a gente pode ler como não alinhamentos. Também numa leitura dizer que este é o grande encontro do pensamento e dos sentimentos do design junto a esses entes, esse sim, com a sua potência de impacto positivo, voltando ao tema, né? O senso comum acha que o design é um criador de soluções. Antes de criar soluções, as quais vão ser construídas coletivamente, não há outra forma possível, até por uma questão de pertencimento dentro desses sistemas complexos, o design é principalmente um encontrador de problemas. E a gente pode dizer aqui que são as dissonâncias, né, dessa forma. Então, a dissonância é o ponto principal da busca de um designer, para aí então conseguir equalizar a questão e mais uma vez construir um sistema possível. É, tu tocou num tema muito pertinente que nós vamos discutir mais profundamente daqui 2 semanas. A minha convidada vai ser a Marici Martins. Ela é psicóloga e consultora na área de recursos humanos. Como o design, que é centrado no usuário e que prioriza empatia, ele pode ser ampliado para considerar não apenas a necessidade individual do usuário, consumidor, que seja, mas também as conexões e interações mais amplas que cada indivíduo tem com o mundo ao seu redor. Ah, ele tem total condição de fazê-lo, porque quando uma outra, talvez, percepção, digamos assim, na metodologia do design, mais especificamente na metodologia que hoje nós convencionamos chamar de design thinking, lembrando que lá na escola de UM nós já tínhamos essa abordagem, o princípio dessa abordagem ali, inclusive quando a gente fala de trabalhar os protótipos, porque era uma escola com oficinas de tudo e tal, então assim, tá lá, já estava lá, né? Mas hoje, com mais na literatura moderna, nas metodologias se coloca, a gente fala muito foco no indivíduo. E isso pode parecer de que não é coletivo, mas não é. De fato, não. O indivíduo o qual o design coloca ao centro, ele representa uma coletividade, né? E sendo a abordagem do design uma abordagem eminentemente sistêmica ou necessariamente sistêmica, quando nós colocamos um coletivo ao centro,
para mudar um pouquinho, para a gente vai ficar mais fácil essa releitura, quando a gente coloca esse coletivo ao centro, a gente entende a relação dele com outros coletivos, né? E quando a gente analisa a evolução de algumas outras disciplinas, por exemplo, para citar um exemplo, você citou aí a rapidez da comunicação e tudo mais. Quando a gente olha hoje o que há de mais, eu não vou usar o termo moderno, porque o moderno já morreu, né? O pós-moderno, nós estamos na pós-modernidade, mas moderno no sentido do senso comum, quando a gente olha o que há de mais arrojado em comunicação, é perceber que a comunicação não fala com uma audiência, né, um consumidor, ela fala com um coletivo e com vários coletivos dentro de uma mesma proposta e muitas vezes contada de formas diferentes para atingir aqueles diferentes coletivos, que eu não vou chamar de tribo, porque tribo tem um conceito que para mim já é ultrapassado e de certa forma um pouco estereotipado. Então, o design, quando coloca o indivíduo ao centro, ele está colocando um coletivo ao centro, dentro daquilo que é comum a esse coletivo. E ele olha esse coletivo e entende a dor, a necessidade, o problema dele de uma forma sistêmica, ou seja, sobre os olhares de outros coletivos. E quando a solução vem para esse coletivo, ela deve respeitar o sistema que ali se construiu ou que se quer construir. E esse sistema pressupõe outros coletivos. Então, essa é a beleza do olhar do design para resolver esses grandes problemas, porque quando o design, por exemplo, e ele é um grande responsável, muito importante que os designers comecem a colher o fruto, se não do seu trabalho direto, do pensamento do design como influência em outras disciplinas. Quando a gente olha, por exemplo, a discussão que hoje se faz de não linearidade no consumo, eu particularmente tenho um histórico de vida com a questão do consumo, né? Eu trabalho minha vida inteira, quase 30 anos trabalhei, ou 30 anos trabalhei com empresas de consumo massivo, e vejo no consumo a grande solução para o futuro, mais do que as pessoas, o senso comum vê como o grande problema. Eu vejo como o grande solucionador do problema, né? Porque através do consumo a gente pode gerar impacto positivo em todas as esferas. Mas se a gente olha, por exemplo, a discussão de sair da linearidade do consumo e passar a trabalhar o consumo de como algo circular, né? E o papel do Design for Environment dentro dessa discussão, e não só da discussão da estruturação dessas metodologias, é porque se coloca ali um olhar sistêmico, é porque se coloca ali um olhar para todos, é porque mesmo que eu coloque naquele momento específico um coletivo de consumidores de uma solução, de um serviço, de um produto, né, dentro da sua jornada, quando eu corro essa jornada, eu estou olhando todo o entorno, portanto, sistêmico. Então, é aí que a gente vai encontrar a solução. Então, quando a gente fala, colocamos o indivíduo ao centro, eu gosto de usar a expressão, colocamos a pessoa, people, né, no coletivo de people. Em inglês é muito bom para isso. Quando ele fala people, são todos, é aquele grupo, né? Então, nunca é o indivíduo, nunca é. E isso é muito interessante. Portanto, o design pode fazê-lo. Eu vivenciei um exemplo do design aplicado a uma situação não usual. E isso vai ser uma prévia da próxima pergunta. Vários anos atrás, não me recordo exatamente quando, acho que 2010, 12, numa missão empresarial, e eu e um grupo de empresários do setor de moda do Brasil fizemos para Seul, na Coreia. E tivemos um dia com a equipe do Seoul Institute of Design, que é um organismo da prefeitura de Seul. Naquela época estava em construção o Dongdaemun Plaza Design, criado pela Zaha Hadid, um projeto de US$ 1 bilhão. E eles estimavam que aquele projeto, com tudo que ele envolve, que é gigantesco, iria impactar em 2% o PIB do país. O exemplo que eles nos passaram foi um projeto que eles criaram para diminuir a criminalidade num determinado distrito de Seul, e que ali se concentrava uma grande parte das ocorrências
de criminalidade, o que não é muito comparado ao Brasil e nada comparado a Rio de Janeiro, por exemplo. Mas o projeto previa diminuir a criminalidade através do design, e aí eles fizeram a explanação de quais as soluções tomadas. E houveram várias, mas o cerne foi iluminação, sinalização, identificação de pessoas chave em cada quadra destes dois territórios, porque as pessoas, as crianças, os adolescentes que voltavam da escola ou os jovens que voltavam do trabalho tarde da noite se sentiam sozinhos naquele ambiente com uma iluminação reduzida. E muitos faziam jogging, caminhadas, também depois do horário do trabalho, ou cedo pela manhã. Então passaram a ter os vigilantes comunitários, que eram os próprios pais que se revezavam. E aí, um dos resultados mais relevantes foi que eles elegeram em cada espaço, quadra, havia uma residência que era o ponto de contato para qualquer pedido de ajuda, seja ambulância, polícia, bombeiro, de qualquer gênero. E havia uma sinalização que levava qualquer pessoa para chegar até essa residência. E essa pessoa estava 24 horas à disposição para auxiliar nesse sentido. E isso eram várias. Bom, conclusão. Nos primeiros 6 meses, tiveram uma redução de 40% das ocorrências naquela região. Então, foi um exemplo do design aplicado a reduzir a criminalidade. Foi o primeiro caso inusitado de aplicação do design que eu vivenciei. E aí vem a pergunta: de que forma o design pode ser uma ferramenta para a promoção da compreensão mútua, da coesão social, construindo pontes diferentes em diferentes culturas, comunidades e perspectivas? De todas as formas, né? Imagino, pegando o seu exemplo e projetando isso, o meu território de atuação, território mesmo, de fato, fisicamente falando, geograficamente falando, é a América Latina. A América Latina ela tem uma característica econômica e social ímpar, né? Nós temos aqui problemas que, quando se a gente olha do ponto de vista histórico, parecem indissolúveis, e ao mesmo tempo que nós temos um nível de energia empreendedora, né? Muito alto, altíssimo, né? De uma forma que a gente tem um potencial de solução muito grande. O problema da América Latina, de forma geral, é que não se emprega vou chamar de metodologia, porque metodologia é um pouco racional demais para o meu ponto de vista, né, para o meu gosto, mas não havendo outra expressão, a gente não emprega as metodologias corretas, né? E a gente parte de uma baixíssima profundidade com relação às coisas, né? A gente entende as coisas de forma muito rasa e já coloca as coisas em suas devidas caixinhas, né? Então, na América Latina, por exemplo, mais do que eu julgo na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, talvez na região a qual você está, há um preconceito ou uma concepção do design como algo muito aquilo que se vê, né? A expressão do design, né? Então, existe ou é produto, ou é moda, ou é gráfico, e acabou, né? Não, não, o senso comum que eu tenho usado muito aqui, as pessoas em geral, elas não percebem que o design é um formato, um pensamento, uma mentalidade, vamos dizer assim, né? Se eu pudesse desejar para minha indústria daqui a 20 anos, eu gostaria que ela desaparecesse. Eu gostaria que o design fosse absorvido nas escolas, no ensino fundamental, junto com outras disciplinas que são igualmente transversais, porque você
construído, e eu fui construído, e acredito que grande parte das pessoas com as quais você tem conversado aqui e no Podbrain, fomos construídos de uma forma, dentro de um princípio fragmentado do pensamento, né? Então, enfim, as disciplinas estavam lá, todas em caixinhas, e a gente vê o ensino pós-moderno hoje quebrar completamente com essas, que é a única forma, né? E você tem que quebrar isso. Então, assim, quando você decide investir em design, percebendo que o design, assim como a neurociência, com suas 5, 6, 7 vertentes, que vai da mais científica à mais social, quando a gente toca ciências não exatas, né, como o impacto cientificamente comprovado, o impacto da meditação, entre outras coisas milenares, e você vê que aquilo é transversal. Eu gostaria que tudo isso estivesse no ensino fundamental para que a gente formasse os designers do futuro, e me perdoem se eu estou sendo extremamente presunçoso, porque eu não sou esse design do futuro, eu sou um design do passado, tentando me reinventar a cada dia, e tentando fazer com que isso aconteça. Mas imagine que lindo seria se as nossas crianças fossem designers no sentido de habilidade humana, né? Até muito pouco tempo atrás, eu me lembro que há 15 anos, deixa eu ver, mais ou menos 15 anos atrás, quando eu fiz o lançamento da nossa visão de método e o que como nós víamos marca, né? Nós lançamos 12 mandamentos internos, porque era um trabalho interno, acima de tudo, que deveria reverberar para fora, que a gente chamou de branding, fazendo uma brincadeira, brand hífen in, com branding, também a sonoridade do branding. E um dos mandamentos é: todo mundo é criativo. Uau! Todo mundo é criativo. A gente tinha que explicar para as pessoas que a criatividade, na verdade, é uma propriedade do ser humano, que todos temos, né? Tamanha o nível de castração que nós fomos deixando, né, se levar por tudo, enfim, são fatores que estão absolutamente conhecidos hoje em dia. Então, eu acho que é quando você dá espaço para o entendimento do outro, usa os recursos que o dito método design hoje tem, como a empatia, colocar o outro ao centro, como abdicar do seu próprio cognitivo e dos seus entendimentos, da sua verdade. Poxa, o design ele tem totais condições de influenciar esses grandes quesitos, essas grandes mazelas da sociedade de forma geral, dos quais ele faz parte. Assim como hoje uma criança já entende o conceito de criatividade, né, e já é aprendido na escola, infelizmente talvez não nas escolas públicas como deveria, mas nas particulares com certeza, e hoje já se sente mais criativo e menos castrado aos 12, aos 11, aos 10 anos, como nós fomos aos nossos 12, 10 e 11 anos. Eu gostaria que isso acontecesse como um atributo do ser humano. Pensar como um designer, agir como um designer, ver as coisas de forma sistêmica, desenvolver a empatia, sair do corpo, se colocar nos sapatos, nos chinelos, nas crocs das outras crianças e fazer com que a coisa aconteça. Muito bem. Chegamos ao Pinga Fogo. Ele é um momento que nos aprofundamos em indagações fundamentais que tocam a essência e a trajetória de cada um. São 3 questões que eu faço a todos os convidados. A primeira: Vamos lá. quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? As virtudes do empreendedor de sucesso. Eu acho que para ser um empreendedor de sucesso, você precisa. Vamos falar aqui, a gente usou o termo, né, harmonia, né? Então tudo é equilíbrio. Eu acredito muito nisso e acredito que o equilíbrio é sempre um jogo constante, percebido por algumas pessoas como cansativo às vezes de duplar com o novo, de dançar, de saber dançar. E olha que eu sou um péssimo dançarino, mas dançar no sentido das ideias, aí eu danço bem, eu acho. Primeiro é a autocrítica, mas ela precisa ser equilibrada, né? Eu acho que se a nossa, e eu já vivi momentos de uma autocrítica muito exagerada, que criou uma série de problemas, inclusive, como perfeccionismo, um exagero, um desrespeito ao tempo que as coisas têm,
né? Então, não adianta você querer que as coisas sejam... Se você trabalha no coletivo, a partir do momento que você entende que você é um coletivo, né, como empresa, você está empresariando um coletivo, né? A minha indústria é uma indústria de gente, né? Não é uma indústria de máquinas, e por mais que as indústrias que tenham uma presença de máquinas muito forte também seja uma indústria de gente. Mas a minha é eminentemente, né? Então, o que acontece? A autocrítica eu acho que é importante, mas ela precisa ser equilibrada, e eu acho que as balizas disso é você não entrar na roubada do perfeccionismo e de não entender o sistema e, portanto, querer acelerar demais algo que tem seu tempo, né? Isso vem com a maturidade, né? Mas é muito importante. Segundo, cara, você tem que ser curioso obstinadamente, né? Tem que ser um curioso irremediável, né? Que também é uma capacidade humana, que é o que fez o homem criar estou vendo aqui os nossos foguinhos aqui, né? Que muito provavelmente fez o homem criar o fogo pela primeira vez, né? A gente tem aquela cena antológica do filme. E é isso, né? Curiosidade constante, mas constante mesmo. Se você tem uma agenda técnica e cognitiva muito forte, abra espaço nessa agenda para se perguntar sobre as coisas, inclusive sobre a sua agenda. Isso é fundamental. E por último, é a visão sistêmica, né? O que vai fazer o ser humano ser mais do que um humano individualista, um humano que pensa só no seu caminho dos tijolinhos dourados, né? Então, sempre olhar as coisas de uma forma sistêmica, que é muito simples. Sai do seu sapatinho, dá uma volta, né? Converse mais, né? Pergunte mais do que responda, né? E desenvolva a escuta, que eu acho que é fundamental. Então, acho que são esses três. Então, vamos lá. Autocrítica muito balanceada, curiosidade e visão sistêmica. Excelente. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Ah, nossa, essa é uma pergunta capciosa, eu diria. É muito complexa, mas vamos tentar trazer com simplicidade, né? Primeira coisa é que não há demérito ou não há importância relativa de um e de outro, né? E nós mesmos, como como indivíduo, vamos dizer assim, né, dependendo do tema, a gente flutua entre um fazedor e um pensador. Exemplos prosaicos, né? Do ponto de vista de finanças pessoais, eu sou um doer total, um fazedor. Eu não sou um pensador. Não é um tema que me agrada, não é um tema que... Mas eu faço, eu exercito, né? A execução. É muito... Poderia ser um algoritmo fazendo aquilo por mim, mas eu exercito. Mas é importante esse exercício que eu faço, porque ele faz de mim um indivíduo melhor em outras áreas nas quais eu sou mais pensador, né? Curioso, vou dar esse exemplo de forma transversal. Quando eu, por outro lado, vou às finanças do meu empreendimento, eu sou um pensador. Note, então, que é o mesmo tema, cujas características, os hard skills, vamos dizer assim, nem sei se esse tema ainda é atual, você vai ter isso provavelmente aí no próximo, no próximo encontro, vai falar muito sobre isso, mas é o mesmo tema, teoricamente similar, mas eu ajo de forma completamente diferente em um e em outro. E por quê? Porque eu tenho uma devoção para um diferente do outro, né? Então, em um, aquilo para mim é uma responsabilidade muito grande que eu tenho com quase 100 colaboradores e comigo mesmo e com o futuro do aquilo que eu entendo ser o impacto do meu próprio empreendimento, né? Então, lá eu sou um empreendedor, né? Eu sou um pensador. E aqui eu sou um doer, um empresário. Existe aí no linguajar, né, a diferença entre o empreendedor e o empresário. E é isso. Mas ninguém é unicamente A e unicamente B. Mesmo aqueles que já castraram totalmente o seu auto-reconhecimento criativo, né? Eles são extremamente intuitivos. Então, o empresário ou o pensador, ele tem um espaço imenso para a intuição,
o gut feeling, né? Para aquela vontade de fazer alguma coisa que ele pensou e ele não tem exatamente todas as respostas. Esse é o pensador. E todos somos assim em algum tema de nossas vidas. Enquanto o doer, ele precisa de respostas, ele precisa trazer aquilo para uma análise minimamente cartesiana, vamos dizer assim, minimamente que faça sentido, né? Tanto que o designer é um cara que traz os dois, né? Por isso é que ele tem essa habilidade de trazer o intuitivo à discussão e fazer dançar com aquele analítico muito forte, muito científico das coisas, né? E é isso, um não vive sem o outro, um não executa nada, não pensa nada, né? Do que vale pensar se eu não executo? Do que vale executar se eu não sei o propósito daquilo? Então é preciso, são duas entidades, para mim são dois lados da mesma moeda, conectados talvez a majoritariamente dois lados do cérebro e tantos outros conceitos duais. Eu adoro a dualidade, eu acho a dualidade, caos, ordem, os dois lados do cérebro, racional, art and science, todos esses conceitos duais, para mim é uma delícia, adoro ver, inclusive adoro incomodar um que está muito de um lado com o outro lado e vice-versa, então eu acho que é isso. Os dois são importantes. Os dois são fundamentais, foram fundamentais até aqui na história da humanidade e vão continuar sendo, né? Existiu durante a modernidade, então, mais especificamente, pós-guerra até as últimas décadas, uma supervalorização do doer, por mais que os grandes gurus e tal, mas assim, do ponto de vista metodológico, estruturante, da escola, das indústrias, dos modelos de organizações e tudo mais, sempre acabou dando mais ou valor no sentido de todas as estruturas estavam ali, criando os seus, na época não se chamava isso, algoritmos de execução, tanto que a inteligência artificial está vindo agora e deixando todo mundo meio perdido, né? Porque a modernidade criou algoritmos que não eram feitos pela máquina e hoje a máquina vem substituir. E é preciso trazer esse equilíbrio de volta. É preciso trazer o empresariar de volta, o dançar com o risco, a aptidão a decisões que são decisões que têm fundamento, mas que você não sabe quais são. Né? E que é muito curioso que às vezes a gente vê isso muito acontecer quando os cases se tornaram globais, uma mesma ideia sendo lançada na mesma época em 5 lugares do mundo e elas são muito iguais. Por quê? Porque os 5 empresários, os 5 pensadores captaram as mesmas referências e criaram uma coisa rapidamente, sem muito aprovação, iguais, né? Ou muito semelhantes. Mas elas copiaram uns dos outros? Não, impossível, gente. Você vai lá e você vai não houve cópia. E isso aconteceu com a humanidade desde das civilizações antigas, onde você encontra vasos aqui nos pré-columbianos iguais aos etruscos, iguais ao que aconteceu no Oriente, eles têm exatamente a mesma textura, a mesma referência, e eles obviamente não se falaram, né? Aí chegam aquelas justificativas racionais, não, foi um ET que levou para todo mundo, enquanto na verdade não, é da nossa capacidade, né? Isso é muito, muito legal. Então, eu acho que é isso. E a última, o que é design? Puxa vida, eu acho que design é tanta coisa, né? Na verdade, assim, eu vou pegar. O design pode ter várias formas de se escolher. Eu posso ir com, por exemplo, meu colega Levi, para a questão sistêmico, que é uma forma de ver, né? Mas eu vou pegar o gancho da nossa conversa e criar aqui, talvez, uma nova forma de discutir design. Vou pegar o começo da nossa conversa até aqui, né? Então, pegando essa trilha, e pode haver milhões de trilhas, né? Eu acho que o design é isso, é juntar o sonhador com o fazedor em determinados assuntos, com um olhar sistêmico, né? Fazendo com que eles colaborem de uma forma mágica quase, né? Porque se colocando nesse papel de não protagonismo, os protagonistas são eles, para mais uma vez construir um sistema
de todos. Acho que esse é o design, tá? Uma construção da nossa conversa, vamos dizer assim. Porque existem milhões de definições, vamos tentar dar à luz uma definição nova aqui, tá bom? Pegando seu Certamente. gancho. Muito bem. Entramos agora numa das nossas sessões mais apreciadas, que é a indicação de livros. Quais livros impactaram a tua vida? Ah, como eu comentei contigo, a gente estava conversando, né? E aí eu comentei contigo que, para mim, essas conversas, esses papos, eles são muito legais porque eles me fazem olhar para dentro também, né? Então eu me vejo nas conversas e tudo mais. E aí eu fui pensar, né, dentro da minha história, o que me influenciou desde a minha época de faculdade. Eu venho de uma estrutura familiar que não se lia muito pouco, aliás. Então eu passei a ler quando comecei meus estudos superior aqui em São Paulo, né? E aí eu fui tentando puxar na memória os livros que não livros que eu acho interessante para até eu tentei fazer uma amarração, que eu adoro fazer isso, entre o tema que nós estamos falando aqui e a minha própria construção sobre o tema, né? Então eu percebi ali fases, né, e livros que influenciaram essas fases na minha vida. A primeira fase foi a minha fase de maturidade, né? Porque eu acho que como designer, e mais especificamente na questão do impacto, a gente precisa, a gente só vai conseguir exercitar a facilitação com a qual a gente vem conversando aqui, se a gente se entender, se a gente entender os nossos próprios códigos, ou seja, para a gente sair, para a gente ser empático, a gente precisa saber de onde nós temos que estar saindo. Qual é a nossa construção, o que somos, né? E eu vou abrir um parênteses aqui muito interessante com esses livros que eu vou citar aqui, apenas como referência, que é o brasileiro de forma geral, o latino de forma mais ampla. Hoje, o design brasileiro e o design latino hoje, assim como o empresário brasileiro e o empresário latino hoje, e eu acredito, assim como os pensadores sociais e os políticos têm uma oportunidade pela sua construção, diferente do que nós imaginamos, de conseguir encontrar soluções que talvez outras culturas não consigam, pela maneira como nós somos construídos. Fechei meu parênteses. E aí eu vou trazer três livros aqui. O primeiro que impactou minha vida assim, logo que eu cheguei em São Paulo, eu vou inclusive agradecer uma ex-namorada minha que me apresentou o livro, e que foi um livro que eu li duas vezes, ou três vezes, ou em pedaços, que foi o livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. Para além da obra fantástica, e depois eu fui conhecer um pouco mais do Guima, né, e todas as histórias dele e tal, e sua vida como, inclusive, diplomata durante aquele período antes da Segunda Guerra, passou, e tem histórias belíssimas, como político do interior de Minas, passou por poucas e boas e tal, e ele também é um livro que conta, de certa forma, a história dele, de maneira livre, né, e não temporal. Eu gosto muito do Grandes Sertões porque ele mostra muito a essência nossa, né? Tem uma coisinha aí de mineiro querendo privilegiar um pouco aí a coisa de Minas, porque eu sou mineiro, mas eu acho que é uma obra assim impactante pela história em si, impactante pela beleza, pelo uso da linguagem, a maneira como ele constrói tudo aquilo é fora de série e trabalha muito a nossa essência, e a construção do brasileiro, mais do sertanejo, obviamente, mas tem muito de Brasil ali, e foi uma descoberta para mim, tá? O segundo livro que tem essa mesma característica, mas aí, do ponto de vista latino, como eu te disse, eu me entendo como um latino-americano, porque trabalho com a América Latina, foi o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, pelos mesmos motivos. A maneira, a construção, as influências durante aquelas, se não me falha a memória, 5, 6 ou 7 gerações que se repetem, né, e que vai conectar com outro livro que eu vou falar aqui. Porque eu acho que essa coisa do realismo mágico de ambos, né, que foi depois
caracterizado como a gente com a nossa mania de classificação, né, como realismo mágico, mostra exatamente essa capacidade de transformar a realidade. Se a gente trouxer isso para a nossa história aqui do design, é isso, né? Colocado através da prosa e colocado através das artes. Então, esses são 2 livros. Outro livro que marcou muito a minha vida, mais recente, né? Eu sempre tive vontade de ler e não lia, e de repente comprei de impulso e li, que é O Povo Brasileiro, pelos mesmos motivos, do Darcy Ribeiro. Não estou colocando aqui, de novo, vamos tirar qualquer tipo de análise política, ideológica, eu odeio esse tipo de interferência, antes de se entender o conteúdo, mas o Darcy Ribeiro faz uma leitura da construção do povo brasileiro ali, que é muito interessante, e faz, inclusive, a dança, de um jeito científico de contar uma coisa e com uma extrema sensibilidade. Então é ciência e arte dançando ali, é uma obra fantástica, gosto muito. Aí, então, essa fase mais de construção, né? Como eu te disse, para me entender, eu precisava me entender, né? Eu não era simplesmente um cara de tantos anos vindo do interior de Minas que veio para São Paulo. Não, eu precisava entender como é que o meu entorno, né? A questão cultural por trás disso tudo, né? As influências que fizeram com que eu fosse o que eu era, né? Porque já mudei quando li isso para cá. Então, esses são os primeiros. Depois, teve um texto, na verdade, não é um livro, deve ter se transformado em um livro, um pocketbook em algum momento, que é uma palestra escrita, né, do Rudolf Steiner, né. Então, para aqueles que gostam de antroposofia, que é um cara que gerou um impacto gigantesco na humanidade, no meu entender, né, aqueles que entendem que a antroposofia é ou não é, não importa, mas o impacto ele gerou, que é os 12 sentidos, os 12 Senses. É um livro que está disponível aí na internet, pode googar, você vai achar um texto curtíssimo, mas com um potencial muito grande. A época que eu li esse texto, eu falei, cara, eu trabalho com signos, eu sou um cara que potencializa o impacto de outras pessoas, eu ajudo na comunicação, na leitura das coisas, no entendimento, digamos assim, dos sistemas, e não são mais 5, são 12. Né? E a maneira como o Steiner conta esses sentidos, então, por exemplo, existe o sentido do movimento, lindíssimo. É poético, é lindo, e faz todo sentido. E é absolutamente científico dentro daquela linha do Steiner. Esse é um livro, um texto que eu não trouxe como livro, mas um texto que eu sugiro. O livro do Darcy está aqui, né? E tem os outros, porque eu estou espalhado entre escritório, casa, roça, então eu já não sei onde são meus livros, uns deles eu doei. E teve um livro que eu li na faculdade, agradeço meu professor de filosofia, o qual, infelizmente, eu não lembro o nome agora, que foi esse aqui. Dá para ler aí? Do Mircea Eliade, O Mito do Eterno Retorno. Esse livro, ele me impactou, eu entrei em parafuso, eu entrei em eterno retorno por algumas semanas ou meses, e ele conta uma coisa fantástica, ele vai lá nas culturas antigas e tal, e mostra como a gente se repete. Que no fundo significa desconstruir para construir, desconstruir para construir, desconstruir para construir. Isso é um processo eterno de caos e ordem, caos e ordem, caos e ordem. E a cada vez que você reconstrói, obviamente, você reconstrói trazendo aquilo um contexto, um sistema. Então, juntando a nossa conversa aqui da questão sistêmica. Esse livro é fantástico. Né? Ele fala de uma coisa, mas ele me trouxe um processo de construção e que depois, muitos anos depois, eu fui ver que me ajudou muito no meu olhar com relação ao design. Cita o autor. Terminando aqui. Oi, perdão. É Mircea Eliade. E é O Mito do Eterno Retorno. Um livro fantástico, lindo, acima de tudo. Ele é um filósofo, se não me engano, eu vou chutar errado, não sei se ele é romeno, tá? Mas é muito interessante. Por fim, aí já dentro do âmbito mais técnico do pensamento do design, ou da indústria, ou de negócios, ou do branding e tudo mais, e com impacto direto, tem outras 2 livros que eu gostaria de citar, que é uma coisa que eu estou vivendo agora, que é justamente a irracionalidade por trás da racionalidade, né? Nós sentimos muito seguros quando a gente
racionaliza as coisas. E aí a neurociência veio provar que a coisa é justamente o contrário. Quando a gente pensa, a gente já pensou. E o nosso pensar lá atrás foi totalmente influenciado. Então, quando a gente começa a questionar, de certa forma, né? Isso é muito filosófico, o livre-arbítrio, cara, é chocante no primeiro momento, mas no segundo momento é absolutamente libertador, né? E aí por quê? Porque você percebe que você está claramente dentro de um sistema, que você influencia da mesma forma que você é influenciado. Então, se você lê o outro, e aí trazendo o design ao centro, se você lê o outro, você está lendo a si mesmo, de certa forma. Então, a descoberta do outro é a sua descoberta. Isso é muito filosófico, mas muito bonito e muito libertador para o trabalho de um design nessa perspectiva que a gente está colocando aqui. Então, tem 2 livros que eu acho que são interessantes, o Andar do Bêbado, eu sempre me confundo o nome do autor, é o Leonard Milodinow, é Milodinow, Leonard Milodinow, que é um polonês radicado, não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e esse livro ele é muito legal, porque ele mostra como o acaso determina as nossas vidas e as nossas escolhas. Em última análise, não somos nós que estamos decidindo o que estamos decidindo. Isso é fantástico. Né? E outro livro que já é mais de prateleira do nosso universo design, marketing e tudo mais, é o Blink, né? O poder do pensar não pensando, que é fantástico também, né? Então essas contradições do pensar não pensando, na verdade nós estamos dançando o pensamento com sentimento, que é a coisa do que você falou, do empresário e do empreendedor, a coisa do pensador e do fazedor. Tá? Então acho que essas são as referências que eu queria trazer para hoje, que ajudam também a construção do que a gente conversou, acredito eu, e que eu realmente recomendo. Excelente, uma lista de indicações para facilitar o acesso das pessoas que nos assistem. Todos os livros terão um link diretamente no site do podbrand.design e aí abaixo na descrição. E eu convido a todos a explorarem a seção livros do Podbrand, onde nós temos mais de 200 recomendações desta curadoria que os nossos convidados nos deixam aqui todas as semanas. E que também está na descrição. Luiz, eu trago agora a pergunta do Levi Girardi, cofundador da Questonó e da QN Co. E que esteve em nosso episódio na semana passada. Ele formulou esta questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. O design chegou lá, entre parênteses, lá no sentido de do teu território, na tua jornada, na tua vida, teu trabalho. Pois eu vou agradecer pessoalmente o Levi por essa pergunta. Eu só não sei se eu vou agradecer e de que forma eu vou agradecer ainda. Vamos ver como é que a resposta sai. Então, vamos lá. O design chegou lá. Eu vou responder de 3 formas. E vou tentar ser breve. Do ponto de vista pessoal, o design deu absolutamente tudo. Não tudo, mas porque os meus fundamentos daquilo que eu sou, eu não aprendi necessariamente com design. Isso veio de berço, né? Eu tive a sorte de ter um contexto que me permitiu fazer uma escolha totalmente intuitiva, de novo. Na época, eu tinha muito pouco insumo para tomar a decisão de que eu gostaria de ser designer, tanto que eu formei em publicidade, porque é o que havia, inclusive, de próximo, e depois, logo no meio do curso, entrei num processo muito complicado de entender que não era aquilo, mas era, então, entender o que era. Então, o design me deu tudo, eu me formei como pessoa através do exercício do design, né? Acredito eu, sempre melhorando, mas desde o início com um certo nível de empatia,
e de curiosidade, sem dúvida. Acho até que a minha curiosidade reduziu ao longo do tempo, mas sempre com muita curiosidade, e tudo mais. Então, assim, o design chegou lá do ponto de vista de ele impactou diretamente o que eu sou, a minha vida, as minhas escolhas, e eu estou extremamente satisfeito com a contribuição que ele teve na minha vida. Então, assim, como, e pessoalmente falando, como empreendedor, eu, eu, eu vivi uma época onde o design não tinha e não teve, até aqui, julgo eu, o seu lugar compreendido, né? Eu comecei operando design numa visão de design fragmentada. Eu vim da escola, digamos assim, do design gráfico, pulei a cerca, literalmente, para o design de produto em alguns momentos, que eu queria ser designer, né? Fui, dancei com o verbo, dancei com a estratégia, dei meus próprios tombos com os meus entenderes, enfim, e tudo mais. Então, o designer, como empresário do design, eu acho que o design ainda não chegou lá, porque agora é o momento de ele ser descoberto com tudo isso que a gente falou aqui. Então, eu não vou me repetir, mas tudo isso que a gente falou aqui. E como saindo do meu foco como empresário, né, e vendo o design como uma coisa ampla, acho que ele também não chegou lá, mas ele voltou. Vou fazer aqui vou usar o mito do eterno retorno aqui e o nosso Solve et Coagula como referência. Eu acho que o design voltou ao ponto da onde ele talvez não tivesse ter saído. Usando o Micea como referência, sim, ele precisou passar por isso para voltar ao ponto. E o ponto que eu acho que o design voltou agora é exatamente o ponto ao qual eu tenho uma idolatria, né, que é o da escola de Ullmann, que é esse design sistêmico, com foco no problema, com o entendimento do outro, que traz, de novo, todas as vertentes do design dentro de um mesmo disco, que foram separadas no berço, porque a modernidade disse que a gente tinha que ser design gráfico, design de produto, design de serviço, design disso, design mesmo no digital. O digital criou 3 tipos de design de front, design de back, design de UX, design de UI. Uma loucura que totalmente que não cabe mais para a humanidade, não, a humanidade não dá conta mais disso, e certamente agora o design volta ao seu lugar, e eu estou curiosíssimo em saber como é que a gente vai ajudar a humanidade a enfrentar todos os problemas que não. Se o negócio é colocar problema no centro, não falta problema, né? E como é que a gente vai conseguir orquestrar isso de forma inteligente, sistêmica, empática, para resolver tudo que tem que ser resolvido, né? Eu acho que a gente evoluiu demais em algumas coisas e de menos em outras. E agora as teses precisam ser reconstruídas, vai haver um processo de reconstrução das teses, e eu espero mesmo que a gente seja chamado, de novo, não somos os protagonistas, não seremos os protagonistas, nós somos aqueles que vieram e que sempre vão estar aqui dispostos a apoiar de forma sistêmica, facilitadora, a que esses sim, os protagonistas, resolvam o problema da humanidade. E, por favor, então, protagonistas, estamos aqui totalmente disponíveis e ávidos para fazer com que o design volte a contribuir da forma como contribuiu lá atrás e que se perdeu um pouco e está voltando ao seu ponto original, importante dentro dessa renovação do sistema. É isso. Levi, espero ter respondido. Te entende com ele. Vamos entender com ele. Por fim, se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria? Qual seria a minha pergunta para o nosso próximo convidado? Essa eu vou tirar da nossa conversa aqui, tudo que foi falado. A minha pergunta, o nosso próximo convidado, ele é de branding, ele não saberia qual é a referência. Pode me dizer. Bom, eu vou intuir que não é um designer,
eu vou intuir que é um profissional que está mais dentro do guarda-chuva do branding, né, assim, de forma mais ampla. E minha pergunta seria, é, no futuro, a- considerando, vou reformular, considerando que a marca, como ativo intangível, representa, representou desde a sua origem uma ambição de negócio, em algumas esferas ela representou outra coisa, mas vamos focar mais na questão do negócio. Uma ambição de negócio que, por sendo assim, ela tem um compromisso com o resultado para aqueles que empreenderam, né, e empreendem seus recursos, enfim, e considerando que isso não vai mudar, né, de que a humanidade daqui para frente, isso não vai mudar. Como você acredita que a marca conseguirá resolver a equação impacto positivo no negócio e construção de uma melhor sociedade, uma melhor humanidade em última análise, de maneira conciliatória? Ou seja, como de fato você acredita que isso vai acontecer? Né? Essa é uma pergunta que eu me faço também. Eu tenho cá comigo a minha tese, mas não é o caso agora, porque agora estou passando a bola adiante, mas eu gostaria de ouvir de outras pessoas a sua tese do seu próximo convidado. Acho que você vai conseguir depois resumir essa pergunta de forma mais prática possível. Certamente será feita ao próximo convidado. Bem, Luiz, foi uma alegria te ter hoje conosco aqui no Pod Brand. Tua participação, insights, conteúdo profundo, filosófico, vem ao encontro do nosso propósito, que é ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Muito obrigado por se engajar nessa missão conosco, né, e compartilhar teu conhecimento de coração. Eu que agradeço. Espero contribuir com o seu propósito e o propósito do Pod Brand. E de cara já te digo, sobre o meu espectro pequeno como indivíduo, você já certamente com essa conversa já conseguiu fazer com que você conseguiu atingir o seu propósito. Acredito que a partir de hoje eu sou um profissional melhor a partir dessa conversa. Então me impactou muito. Eu agradeço ter sido convidado, agradeço fazer parte aí do repertório de pessoas que participaram desse Pod Brand. Espero muito sucesso para você, para o Pod Brand, para o seu propósito em especial. E estou muito grato de estar aqui hoje. Que legal. Sabe que esse teu sentimento eu tenho todas as semanas, Luiz. O prazer que eu tenho em aprender e ouvir vocês é incomensurável, assim. Muito obrigado e até breve. Até. Muito obrigado. Um abraço. Sucesso. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio inspirador do Pod Brand. Espero que você tenha se sentido tão enriquecido quanto nós, com as palavras e a experiência que o Luiz compartilhou com a gente. Visite o nosso site, podbrand.design. Lá você encontra os links dos episódios, indicação dos livros do Luiz e dos demais convidados. E se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece, compartilhando este episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que buscam incessantemente sua melhor versão. Obrigado por estar aqui conosco nesta jornada no Pod Brand, o podcast do design.